Olá, amado e amada, vamos conversar aqui hoje. É assunto sério, mas aí não deixa de ser divertido, né? Para quem está desperto é muito divertido. Vamos conversar aqui sobre os mentirosos da espiritualidade, né? O que faz a pessoa se tornar mentirosa? Tanto os religiosos como os profissionais da área da ciência, terapeutas, então nem se fala, né? Porque a dificuldade financeira faz com que muitas pessoas que se dizem espiritualizadas ou mesmo terapeutas deixem de ser éticos. Então, o que vai acontecer quando você assim passa uma informação que não é autêntica, né? Então, a pessoa está do outro lado da mesa, ela quer passar pro cliente dela ali na frente que ela é perfeita, que a vida dela é perfeita. Mas como você está tão acostumado com as suas crenças desde criança, o médico sabe, eu não. O terapeuta sabe, eu não. O religioso sabe, eu não. O pastor sabe, eu não. E padre, budista, seja o que for, tá? Eu já ouvi muitas vezes, né, de pais de santo, mães de santo, me falar claramente aqui para mim, né, você realmente sabe que você está falando, né, para o seu cliente, que você diz que está vendo, que é vidente, e ele ou ela, sinceramente, me disse, claro que não. Na maioria das vezes, 99,9%, eu minto. E às vezes a mentira dá certo, né? Ou eu falo que vai acontecer tal coisa e por um acaso aconteceu. Mas eu minto. Eles falam na cara dura pra gente. Eu minto. Então, por que fazem isso? Que a dificuldade financeira faz com que você faça isso e também abaixa a autoestima. Porque se você dá um chute lá e dá certo, né? Aí as pessoas vão começar a acreditar. Então, por isso eles deixam de ser éticos. E é muito perigoso quando a pessoa está se fazendo de santa para você. E aquela, e principalmente o amiguinho, o coleguinha, o terapeuta que fala o que você quer ouvir. Né? Por isso que terapeutas conseguem prender muitos clientes, porque ela vem, ela fala mal do namorado, ela fala mal do noivo, fala mal do companheiro, fala mal do trabalho, mas se você não tem ética, se o terapeuta não tem ética, e ele vai dizendo que ela tá certa, né? Ele é narcisista, ele é narcisista. Ele é psicopata, sim, ele é psicopata. Hoje eu já acho que ele é narcisista e psicopata, sim, é narcisista e psicopata. Ela vai devolvendo o que o cliente quer ouvir. E ela nunca sai daquela situação, daquele vazio existencial. Ela nunca sai. Porque ela não tem amor próprio. E o terapeuta não está ajudando a pessoa a ter amor próprio. Então há um vazio dentro da pessoa, né? A pessoa às vezes fala assim, nossa, parece que eu me vejo como uma estrela, né? Como se fosse uma estrela do mar, mas uma estrela morta. Ou eu me vejo uma peneira totalmente furada, até a peneira já é furada, ela vê a peneira mais furada ainda. Então, com rasgos maiores ainda. Então, mas tem cliente também, tem paciente também que gosta de mentir para o terapeuta, né? Fingir que tem um casamento perfeito, fingir que é toda ética e boazinha, e aí demora para a terapia também acontecer no nível verdadeiro. E nem sempre os terapeutas estão dispostos a isso, porque se tem dificuldade financeira, o negócio ali é prender o cliente. Então, valorize quando você está diante de uma pessoa que fala a verdade. Valorize isso. E quantas pessoas, até coleguinhas, né, pedem amizade conosco, né, por a gente falar a verdade. Então,
Tipo assim, eu não quero estar falando com você nesse momento. Aí você pergunta assim, mas o que eu fiz? Né? Eu não fiz nada. Mas a crença da pessoa foi ofendida. A crença da pessoa, não seriamente a religião suposta que ela segue, não é bem isso. As crenças que ela traz na mente dela foi ofendida e você nem se deu conta de qual das crenças você ofendeu, né? Aí a pessoa volta a começar a querer falar com você novamente porque você, não quer falar comigo, tá bom, daí você afasta. Mas aí a pessoa se dá conta que a única pessoa que está errada em toda essa história é ela. Então ela começa a querer falar de novo. E eu uso o silêncio existencial, porque eu não preciso de ninguém, né? E as pessoas têm que aprender a se respeitarem e não projetar no outro, porque o outro não existe, projetar no outro o que está de errado nela. E ter coragem de ouvir a verdade. E a sua insegurança fica expressando impedimentos de cura. Então, seja a doença que você tiver crônica, seja um câncer, seja uma diabetes, seja uma dor crônica, seja o que for que você tiver, né? A insegurança expressa o impedimento de que você cure, né? De você se cure. Então, enquanto você assim estiver se sentindo inseguro ou insegura, você não vai conseguir expressar crenças que curam. Quais são as crenças que curam, Maristela? Uma única crença que cura é o amor, né? Eu não sou uma pessoa amorosa comigo mesma e com os que estão ao meu redor só porque eu passo uma roupa bem passada ou porque eu cozinho até que de uma forma gostosa, ou porque eu lavo uma boa roupa. Não é só isso, né? O quanto eu realmente estou ali de verdade quando eu estou sentada do lado de um filho, ou quando eu estou do lado de um animal ou de vários animais, né? Eu lembro assim que desde criança eu vivi em casas muito grandes, né? Casas grandes, que embaixo tinham assim porões. E eu lembro assim que eu vivia brincando, ou com um irmão, ou com um coleguinha, ou sozinha, mas vivia rodeada de gatos. Impressionante como os gatos me rodeavam. E até hoje os gatos me rodeiam. Eu nunca, tipo assim, eu vou comprar esse gato para mim, eu vou pegar esse gato para mim. Eles aparecem na minha frente, né? Porque o gato, ele é muito paranormal, ele é muito inteligente, ele sente tudo. E o gato, ele não se aproxima de quem é inseguro, de quem é falso, de quem não tem autoestima, não tem autoconhecimento. Então eu me sinto muito grata, né, desses animais estarem ali sempre comigo, né? Então, a insegurança te segura no lugar de crenças que te matam, né? E então, se você me perguntar hoje assim, eu falo aqui sem problema nenhum, né? Quanto você acha de porcentagem de profissionais mentirosos, tanto profissionais como profissionais da espiritualidade, tipo religiosos, se dizem religiosos, seja de terreiro, seja até de mesa branca, seja a participação de grupos aí, de conscienciologias, seja o que for, eu digo com toda a certeza do mundo, hoje eu não participaria de nenhum. Hoje não. Na época eu fiz várias especializações, formações, que todas eu uso hoje na minha vida, primeiro na minha vida e no meu consultório, né? Na minha vida profissional. Mas hoje eu não faria mais nada. Hoje eu não faria mais nada, porque tá muito se perdendo, né? Há muita mentira no meio de tudo. E se você me perguntar, eu falo que muito mais que 90% é charlatanismo. É charlatanismo,
né? Essa história de que, ai, tá chegando, hein, tá chegando perto, esse mês não passa, vai ter 3 dias de escuridão, ai, tá chegando perto, vai ter o recesso, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, são pessoas, para mim, que trabalham pro governo oculto, pro lado escuro do planeta. Ficam pondo medo nas pessoas diariamente, e você vê que o feminicídio que você ouve, que continua acontecendo muitos e muitos durante um dia, né, no mesmo dia acontecem muitos, é porque a pessoa está ligada ali em crenças, né? A minha mãe ensinou assim, assado, eu não posso fazer isso porque minha mãe falou que não pode fazer, porque meu pai falou que não pode, porque o padre falou que não pode, porque o tio falou que não pode, mas eles fazem, a coleguinha, eles fazem. Eu estudei com padre, com pastores, estudei assim, tá? Na faculdade e tive a oportunidade de estar junto com eles. E de sair muito também, quando eu era mais nova, com freiras. E vou falar para você, as coisas horríveis que fazia era ela, e não eu, né? Eu até me assustava com o que eu via. Então, assim, comportamento também. Comportamento, são pessoas bravas, angustiadas, ansiosas e ansiosos também, né? Todos querem levar você para a cama. Até hoje, com a minha idade que eu tenho, se eu entrar na fila, eu vou virar um navio, entende? Porque tudo é charlatanismo, né? Roda para tirar de você o que você tem para dar, né? Quando você não tiver mais nada para dar, também não vai querer ouvir mais você. Então, enquanto você fica ouvindo as coisas e ficando com medo, estoque comida, estoque vela, estoque isso. Enquanto você tiver com medo, você está alimentando o governo oculto e não o Deus primordial. O que vem do Deus primordial? É o amor, né? Fale com uma flor. Você já falou com uma flor? Fale com uma flor. Você vai falando com ela, ela vai se abrindo. Fale com o animal, né? Fale com o animal, assim. Não precisa nem falar com a boca. Vai olhando para ele como você entende que ele está falando ali exatamente a sua língua. Então, se você quer saber o que vai acontecer no mundo, presta atenção nos animais, né? Ou lá no tempo de Salomão, Salomão fazia um monte de coisas erradas, casou, parece, com mais de 800 mulheres, mais de 300 concubinas, eram cartões de políticas, né? Quer dizer, eu dou minha filha para você, para a gente não brigar, para a gente se unir, mas ele fazia muitas coisas erradas também. E deixou de fazer muitas coisas boas também. Então, quando ele via que ele estava saindo da reta do bem, quando ele ia lá na onde estava criando os animais, quantos animais tem aí? Tem milhões e milhões, nossa, procriou tudo isso, então leva hoje 1000 carneiros para ser sacrificado, né? Eu acho um absurdo naquele tempo e continuo achando um absurdo hoje você sacrificar um animal em nome de tirar o seu suposto pecado, né? Eu acho uma aberração. E hoje ainda se faz isso. As crianças que somem, animais que pegam na rua, vão para sacrifício, né? Tem uns que dizem que batem num animal até a morte. Tiram o sangue dele para oferecer para esse Deus oculto. Então, é muito charlatanismo. A gente, se for ver assim, andamos para onde? Né? Evoluímos para onde? Não estou entendendo. Que as coisas absurdas que se fazia lá atrás, ainda hoje se faz. Né? Ainda hoje se faz. Então, desapegue de tudo. Desapegue, né? Quando paramos de se importar, a gente fica se importando com muita titica. Às vezes o filho lá tá se divertindo. Deixa eu ligar para trazer meu filho. A pessoa fica importunada, né? Sabe que o filho tá bem. Se o filho estivesse bem, ele tava berrando, né? Mas assim,
Quando a gente para de se importar, quando a gente para, desapega, para de se importar, tudo começa a dar certo na nossa vida. Pode ter a certeza disso. E quando nesse momento preocupações inúteis estão assim te drenando, né? Para pensar aqui agora, quando eu estou falando nesse momento, preocupações inúteis, problemas que não são seus, estão te drenando nesse momento, né? A sua energia agora. Às vezes nós temos um coleguinha ali que fala na nossa cara. Se a gente perguntar, o coleguinha vai falar exatamente onde está o erro da pessoa. E a pessoa vai falar, não quero falar com você, hein? Por um tempo não fale comigo. Por um tempo não fale comigo, né? E você não fez nada para aquela pessoa. Mas a palavra que você fala, ou as palavras que você fala, está ofendendo as crenças dela. Já disse, não são crenças religiosas. É coisas que ela acredita e que ela está totalmente errada, né? Que estão punindo ela no dia a dia. E tem que entender que as pessoas estão preocupadas com elas mesmas, né? Eu vejo assim que quando eu tento assim comunicar alguma coisa com alguém que eu acho que está me ouvindo, você percebe que a pessoa nem tem condições de ouvir, muito menos opinar. Por quê? Porque elas estão preocupadas consigo mesmas, cheia de crenças, né? Então, a gente tem que aprender a ter mais humor com as nossas próprias falhas, mais humor, né? E você pode ver que os religiosos e as pessoas arrogantes sempre têm certezas, elas sempre têm certezas. E aquele assim que acredita é tão tonto como aquele que fala, né? E você vê que pessoas assim, idiotas, sempre falam o que pensa. Sempre falam o que pensa. E ela imagina na cabeça dela que alguma coisa está acontecendo que não é real e ela fala, porque é tola. Né? Você vê que essas pessoas não têm saúde, nem física, nem mental. Então, desapegue de tudo. Quando eu falo para desapegar de tudo, é de tudo que te ensinaram. Desapegue. Ah, vovô ensinou assim, vovó, bisavô. Desapegue. Desapegue. Ninguém sabe de nada. Desapegue. Deixa sempre com a sua xícara vazia para entrar o novo. E não pense e não haja como os outros querem que você haja e pense. E a vida é uma ilusão. E quem pensa que sabe, destrói tudo à sua volta. Pode ter certeza disso. Que eu conheço coleguinhas que pensam que sabem tudo e destroem tudo à sua volta. Destrói filho, destrói companheiro, destrói a própria vida, destrói a sua vida financeira também, destrói tudo à sua volta porque pensa que sabe, né? Aquele que acredita em tudo, sem duvidar, já está morto, né? Muitas vezes, quando me falam assim para mim, você sabia que fulano morreu? Mas eu falo de novo. Mas ele já estava morto. Para mim, ele já estava morto faz tempo. Eu digo isso para muitas pessoas que eu já tirei da minha vida. Para mim, já estão mortos. E quando me dizem, fulano está morto, mas eu falo de novo, né? Porque aquele que acredita em tudo cegamente, sem duvidar, ele já está morto. Então, blinde-se, né, de tanta mentira que chega aos seus ouvidos. Gratidão. Amor sempre.